Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje venho com o coração apertado para compartilhar uma revelação que pode mudar completamente sua vida. Uma tragédia anunciada, uma perda dolorosa que ocorre todos os dias às 07h30 da manhã em muitos lares brasileiros. O Santo Padre Pio, com sua sabedoria divina, já havia nos alertado sobre este momento de provação que enfrentamos. Entre a fé que nos sustenta e o terror que assola nosso mundo, precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos envia através dos seus servos mais fiéis. O que vou revelar agora vai tocar profundamente seu coração, mas preciso que você permaneça até o final para entender como se proteger e proteger sua família deste mal que se aproxima sorrateiramente. O mundo como conhecemos está mudando rapidamente, minha querida. Enquanto tomamos nosso café da manhã e nos preparamos para mais um dia, forças invisíveis trabalham contra nossa paz e nossa família. Padre Pio, em suas visões proféticas, viu este tempo em que vivemos, onde a fé seria testada de maneiras nunca antes imaginadas. Ele chorou ao contemplar o sofrimento das famílias, especialmente das mães e avós, que veriam seus filhos e netos se afastarem do caminho de Deus. Esta tragédia silenciosa acontece todos os dias, pontualmente às 07h30, quando nossas defesas espirituais estão mais vulneráveis e o inimigo aproveita para semear a discórdia, a doença e o desespero em nossos lares. Lembro-me de Dona Aparecida, uma senhora de 63 anos que me procurou com lágrimas nos olhos. Ela não entendia por que, apesar de suas orações fervorosas, sua família estava se despedaçando. Seu marido adoecera subitamente, sua filha enfrentava um divórcio doloroso e seu neto mais novo apresentava comportamentos preocupantes. Foi quando ela descobriu o que estou prestes a revelar para você agora. Um conhecimento antigo que foi sistematicamente escondido das pessoas de bem, das pessoas de fé como você, que apenas deseja proteger aqueles que ama. Este conhecimento, guardado por séculos, pode ser a diferença entre a prosperidade e a ruína, entre a saúde e a doença, entre a união familiar e a destruição dos laços que tanto prezamos. Em suas aparições e através dos estigmas que carregou por décadas, Padre Pio recebeu mensagens diretas do céu sobre como as famílias cristãs seriam atacadas nestes tempos difíceis. Ele via com clareza sobrenatural como o inimigo usaria as próprias rotinas matinais, aquele momento aparentemente inocente do despertar, para infiltrar-se em nossos pensamentos e corações. Às 07h30, ele dizia, é quando as almas estão mais suscetíveis aos ataques espirituais, quando o véu entre os mundos está mais fino. O Santo Padre observava, com profunda tristeza, como muitas famílias seriam devastadas simplesmente por desconhecerem esta verdade espiritual tão fundamental. As perdas seriam incalculáveis. Saúde, relacionamentos, finanças e, mais importante, a paz de espírito que tanto almejamos. Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Mostre ao mundo que você não será mais uma vítima deste ataque que ocorre todos os dias em sua própria casa. Sua declaração de fé é o primeiro passo para a proteção que tanto necessitamos nestes tempos de provação. Apenas aqueles que se posicionam firmemente na fé poderão compreender plenamente o que estou prestes a revelar. Minha querida, você já se perguntou por que acorda tantas vezes indisposta, mesmo após uma noite de sono? Por que aquela dor nas costas persiste, apesar dos remédios? Por que os desentendimentos com seus entes queridos parecem surgir do nada, especialmente pela manhã? Padre Pio explicava que às 07h30 da manhã, nosso corpo espiritual ainda está se reajustando após o retorno da alma ao corpo físico. É neste momento vulnerável que somos atacados por forças que desejam nossa destruição, nossa tristeza, nossa desesperança.
Famílias inteiras estão sendo destroçadas porque desconhecem esta simples verdade que o santo italiano tentou nos alertar através de suas mensagens codificadas em cartas e relatos de seus fiéis seguidores. A história de seu José, um homem trabalhador de 58 anos, ilustra perfeitamente o que estou dizendo. Durante anos, ele sofreu com uma inexplicável sensação de opressão que começava logo cedo e o acompanhava durante todo o dia. Médicos não encontravam causas físicas, remédios não surtiam efeito. Sua esposa estava à beira do desespero vendo o marido definhar dia após dia. Foi quando ela, durante uma novena a Padre Pio, recebeu a inspiração divina sobre o que estava acontecendo em seu lar às 07h30 todas as manhãs. Ao implementar a proteção espiritual que vou compartilhar com você, em apenas 9 dias, seu José recuperou sua vitalidade, seu trabalho prosperou novamente e a harmonia voltou ao seu lar. Foi como se um peso invisível tivesse sido retirado dos meus ombros. Ele me contou com os olhos marejados de gratidão. O que acontece às 07h30 da manhã é algo que cientistas e médicos não conseguem explicar, mas que os místicos e santos como Padre Pio compreendiam profundamente. É o momento em que nosso campo energético espiritual está se estabilizando após o sono. É quando nossos pensamentos estão se organizando para o novo dia. O inimigo, astuto como é, identificou esta fresta em nossa armadura espiritual e a explora impiedosamente. Estatísticas mostram que a maioria dos infartos ocorre nas primeiras horas da manhã, que discussões familiares frequentemente começam no café da manhã, que decisões precipitadas são tomadas antes mesmo de sairmos de casa. Não é coincidência, minha querida irmã. É um ataque sistemático àquilo que mais prezamos: nossa família, nossa saúde, nossa paz. Padre Pio carregou os estigmas de Cristo por 50 anos. Imagine a dor física e espiritual que ele suportou voluntariamente para nos alertar sobre os perigos que enfrentaríamos. Em suas longas horas de oração e sofrimento, ele recebia visões do futuro, do nosso presente, e chorava ao ver famílias sendo destruídas por ignorarem os sinais espirituais. Eles sofrem porque não sabem, lamentava o santo. Sofrem porque ninguém lhes disse como se proteger nas primeiras horas do dia, quando o mal está mais ativo e mais determinado a arruinar lares cristãos. O conhecimento que estou compartilhando com você foi preservado por gerações de devotos que entenderam a profundidade das mensagens do santo de Pietrelcina. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Sua fé neste momento é crucial para receber a proteção que tanto necessita. Apenas aqueles que verdadeiramente creem podem acessar as graças especiais que o céu reserva para os filhos fiéis que buscam proteção contra esta tragédia diária que ocorre às 07h30. Dona Teresa, uma viúva de 67 anos, vivia atormentada por pesadelos recorrentes. Todas as noites, por volta das 3 da madrugada, ela acordava sobressaltada, suando frio e com o coração disparado. Rezava seu terço, mas a angústia persistia e às 07h30 já estava completamente esgotada, vulnerável aos pensamentos negativos que invadiam sua mente. Estou sozinha. Sou um fardo para meus filhos. Talvez fosse melhor partir logo. Foram pensamentos assim que a levaram a uma depressão profunda, até que sua neta, devotada a Padre Pio, reconheceu os sinais do ataque espiritual que a avó sofria. Ao implementar o ritual de proteção matinal que revelarei a seguir, Dona Teresa não apenas recuperou suas noites de sono, mas redescobriu a alegria de viver e se tornou um pilar espiritual para toda a sua família. O que poucos sabem é que Padre Pio, em suas cartas a seus filhos espirituais, mencionava frequentemente a hora do ataque matinal. Ele insistia na importância de iniciar o dia com uma proteção especial.
pois sabia que o inimigo de nossas almas já estava posicionado, esperando o momento exato, 0730, para lançar suas setas envenenadas de dúvida, desânimo e doença. A batalha mais importante é travada antes mesmo que o dia verdadeiramente comece, escrevia ele. Quem vence esta primeira batalha terá forças para todos os outros confrontos que virão. Esta sabedoria, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, salvou inúmeras famílias da desintegração, da doença e da ruína financeira que inexplicavelmente atingia lares cristãos. Pense comigo, minha querida. Quantas vezes você sentiu aquela inexplicável sensação de desânimo logo cedo, mesmo quando se deitou com o coração cheio de esperança? Quantas vezes pequenos desentendimentos durante o café da manhã escalaram para discussões dolorosas com seus entes queridos? Quantas vezes sentiu dores físicas que pareciam surgir do nada nas primeiras horas do dia? Estes não são eventos aleatórios ou coincidências. São manifestações do ataque coordenado que Padre Pio nos alertou, uma investida contra a família cristã que ocorre diariamente às 07h30, quando nossas defesas naturais estão mais baixas e nosso discernimento espiritual ainda está embotado pelo sono da noite. Maria das Graças, uma professora aposentada de 59 anos, perdia sistematicamente suas economias em decisões financeiras desastrosas. Curiosamente, ela percebia que sempre tomava estas decisões logo cedo, antes de sair de casa. Era como se uma voz me convencesse que era a escolha certa, ela me confidenciou. Só depois, horas mais tarde, eu percebia o erro que havia cometido. Quando aprendeu sobre o ataque espiritual que ocorre às 07h30 e começou a implementar a proteção revelada por Padre Pio, sua vida financeira se estabilizou, suas economias começaram a render e até mesmo oportunidades inesperadas de renda extra surgiram em seu caminho. Foi como se uma névoa se dissipasse da minha mente. Ela testemunhou com lágrimas de gratidão nos olhos. Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sua declaração pública de confiança é um escudo poderoso contra as forças que tentam roubar sua paz todas as manhãs. Mostre ao mundo espiritual que você está ciente do ataque e que sua fé permanece inabalável. O mais doloroso nesta tragédia silenciosa que ocorre diariamente às 07h30 é ver como ela afeta principalmente os mais vulneráveis em nossas famílias, nossos idosos e nossas crianças. Padre Pio via, com profunda tristeza, como avós dedicados subitamente perdiam o ânimo para brincar com seus netinhos, como crianças inocentes acordavam irritadas e resistentes às demonstrações de afeto, como os laços mais sagrados da família eram sistematicamente enfraquecidos por esta investida espiritual matinal. O santo compreendia que o ataque tinha um objetivo claro: destruir a base da sociedade cristã, a família, começando pelos momentos aparentemente mais inocentes e corriqueiros do dia. Os relatos que chegam até mim são de partir o coração. Famílias inteiras adoecendo simultaneamente sem qualquer explicação médica. Casamentos de décadas sendo destruídos por discussões que começam no café da manhã. Filhos que subitamente se afastam dos pais. E o padrão é sempre o mesmo. Tudo começa a desmoronar por volta das 07h30 da manhã. Quando questionados, muitos médicos reconhecem, embora não publicamente, que existe um pico de internações e emergências médicas neste horário específico. O que a ciência não consegue explicar, a sabedoria espiritual de Padre Pio ilumina com clareza. É o momento do ataque, é a hora em que nossas defesas estão mais vulneráveis. A boa notícia, minha querida irmã, é que existe proteção.
Padre Pio não apenas nos alertou sobre o perigo, mas também nos deixou um escudo poderoso, um ritual simples, mas profundamente eficaz, que pode transformar o momento do ataque em um momento de bênçãos abundantes. Assim como Dona Lourdes, que sofria de enxaquecas debilitantes todas as manhãs, até descobrir esta proteção. Foi como se um milagre acontecesse, ela me contou. Depois de anos de sofrimento, a dor simplesmente desapareceu. E não foi só isso. Meu marido, que andava tão distante, voltou a ser o companheiro amoroso que conheci. Meus filhos passaram a me ligar mais frequentemente. Era como se uma maldição tivesse sido quebrada sobre minha família. O que mais me entristece é saber que milhares de pessoas continuam sofrendo desnecessariamente porque este conhecimento tem sido deliberadamente ocultado. Enquanto você assiste a este vídeo, quantas famílias estão sendo destruídas, quantos relacionamentos estão sendo rompidos, quantas doenças estão se manifestando porque as pessoas desconhecem o ataque que acontece às 07h30 e a proteção que Padre Pio nos revelou. É por isso que decidi compartilhar esta mensagem, mesmo sabendo que posso enfrentar críticas e incompreensão. Meu compromisso é com a verdade e com o bem-estar das famílias cristãs que tanto sofrem sem entender o porquê. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Sua declaração é um farol de luz que ilumina o caminho para outros que ainda sofrem no escuro. Só quem verdadeiramente confia pode receber a revelação completa que vai transformar suas manhãs e proteger sua família do ataque que ocorre às 07h30. Os médicos ficam perplexos com casos como o de Dona Cecília, uma senhora de 71 anos que sofria de artrite severa, com dores excruciantes que começavam invariavelmente pela manhã. Após implementar o ritual de proteção revelado por Padre Pio, ela não apenas experimentou o alívio significativo das dores, mas também recuperou movimentos que os médicos haviam declarado permanentemente comprometidos. Meu médico não entende o que aconteceu, ela me contou entre risos. Ele diz que é impossível, mas eu sei que é o poder de Deus manifestado através da sabedoria que Padre Pio nos deixou. Quantos milagres como este acontecem diariamente quando as pessoas descobrem como se proteger do ataque matinal. O ataque que ocorre às 07h30 é especialmente devastador para mulheres na maturidade, como você, minha querida. É nesta fase da vida que deveríamos estar colhendo os frutos de décadas de dedicação à família, desfrutando da companhia dos netos, vivendo com serenidade e sabedoria. No entanto, é precisamente neste momento que o inimigo intensifica seus ataques, tentando roubar a alegria, a saúde e a paz que merecemos. Padre Pio enxergava isto com clareza cristalina e chorava ao ver tantas mulheres de fé sendo sistematicamente atacadas no momento em que deveriam estar desfrutando das bênçãos de uma vida dedicada a Deus e à família. A tragédia que ocorre às 07h30 tem uma característica particularmente cruel. Ela faz com que a vítima acredite que o problema está nela mesma. Estou ficando velha. É normal ter essas dores na minha idade. Talvez eu esteja exagerando. São pensamentos que o inimigo planta em nossas mentes para que não busquemos a verdadeira solução. Padre Pio, com sua extraordinária capacidade de ler corações, identificava imediatamente quando uma pessoa estava sob este ataque. Não é você, ele dizia aos seus filhos espirituais. É um ataque que vem de fora, mas que pode ser detido com as armas espirituais adequadas. Esta revelação por si só já trazia imenso alívio às pessoas que sofriam sem entender o porquê. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Este é um momento decisivo para você e sua família. Sua declaração de fé abre os canais espirituais para que a proteção revelada por Padre Pio possa fluir livremente em seu lar, afastando o ataque que ocorre diariamente às 07h30.
O aspecto mais perturbador desta tragédia silenciosa é como ela afeta nossa conexão com o divino. Muitas pessoas relatam que, após semanas ou meses sofrendo o ataque matinal, começam a sentir sua fé esmorecer. Suas orações parecem não passar do teto. A palavra de Deus já não traz o mesmo conforto. Isto não é coincidência, nem é culpa sua, minha querida irmã. É parte da estratégia do inimigo. Primeiro, atacar nossas defesas físicas e emocionais, às 17h30, para então gradualmente corroer nossa conexão espiritual com o Criador. Padre Pio identificava este padrão e alertava seus filhos espirituais. Protejam as primeiras horas do dia e todo o restante estará protegido. Seu Antônio, um aposentado de 73 anos, estava prestes a vender sua pequena chácara por um valor muito abaixo do mercado, quando sua filha, devota de Padre Pio, reconheceu os sinais do ataque matinal. Meu pai sempre foi um homem prudente e sábio com as finanças, ela me contou. De repente, começou a tomar decisões precipitadas, sempre pela manhã. Era como se outra pessoa estivesse no controle. Após implementarem juntos o ritual de proteção que revelarei a seguir, seu Antônio recuperou sua clareza mental, desistiu da venda desastrosa e, meses depois, recebeu uma oferta 3 vezes maior pelo mesmo terreno. Foi como acordar de um transe, ele testemunhou. Eu não conseguia entender por que estava tão determinado a tomar aquela decisão ruinosa. O conhecimento que estou compartilhando com você vem sendo transmitido discretamente entre os devotos mais sérios de Padre Pio há décadas. Não é algo que você encontrará em livros comuns ou nas pregações dominicais. É um conhecimento profundo que exige um coração preparado e uma fé madura para ser recebido e aplicado. O santo de Pietrelcina, com sua profunda humildade, nunca quis chamar atenção para si mesmo, mas insistia que seus filhos espirituais conhecessem os perigos do ataque matinal e soubessem como proteger suas famílias. Não é para minha glória, ele dizia, mas para a glória de Deus e a proteção do seu rebanho. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Sua confissão pública é uma declaração espiritual que ressoa nos céus e prepara o caminho para a proteção completa de seu lar contra o ataque que ocorre às 07h30. Não hesite em declarar sua confiança, pois é através desta declaração que as portas da revelação se abrem completamente. Tenho recebido inúmeros testemunhos de pessoas que, após descobrirem esta verdade revelada por Padre Pio, experimentaram transformações extraordinárias em suas vidas, dores crônicas que desapareceram, relacionamentos familiares restaurados, oportunidades financeiras que surgiram inesperadamente, filhos que retornaram aos caminhos da fé. E todos estes milagres têm um ponto em comum. Começaram quando estas pessoas aprenderam a se proteger do ataque que ocorre às 07h30. É como se uma porta se abrisse para um novo nível de bênçãos e proteção divina que sempre esteve disponível, mas que permanecia inacessível devido à barreira imposta pelo inimigo todas as manhãs. O mais impressionante é que esta proteção funciona independentemente de quanto tempo você já vem sofrendo o ataque. Dona Raimunda, uma senhora de 68 anos, sofria há mais de 2 décadas com uma misteriosa condição que os médicos diagnosticavam apenas como fibromialgia. Todas as manhãs, por volta das 07h30, ela sentia como se seu corpo inteiro estivesse em chamas. Eu chegava a implorar a Deus que me levasse. Tamanho era o sofrimento. Ela me confidenciou com lágrimas nos olhos. Após implementar o ritual de proteção por apenas 21 dias, os sintomas começaram a diminuir gradualmente, até desaparecerem por completo. Pela primeira vez em 20 anos, posso dizer que vivo sem dor. Ela testemunhou, irradiando uma alegria contagiante. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Sua declaração
é um ato de fé que movimenta os céus a seu favor. Você está mais próxima do que imagina de experimentar a libertação completa do ataque que ocorre às 07h30 em seu lar. O mais doloroso para mim é saber que enquanto compartilho esta mensagem com você, existem milhares de pessoas, especialmente senhoras como você, que continuam sofrendo desnecessariamente. Elas tomam medicamentos que apenas mascaram os sintomas, buscam terapias que oferecem alívio temporário, ou pior, se resignam a acreditar que este sofrimento é normal para a idade ou parte da vida. Padre Pio chorava ao ver este sofrimento desnecessário. Eles têm as armas, dizia ele, mas não sabem como usá-las. Sofrem nas mãos do inimigo quando poderiam viver na abundância das bênçãos divinas. Este conhecimento que estou compartilhando com você é literalmente uma questão de vida ou morte para muitas famílias. A proteção revelada por Padre Pio contra o ataque que ocorre às 07h30 não é complicada nem exige rituais elaborados. Na verdade, sua simplicidade é parte de sua beleza e eficácia. Como todas as verdadeiras revelações divinas, ela está acessível a todos que buscam com sinceridade, independentemente de sua escolaridade ou posição social. Não se trata de fórmulas mágicas ou superstições, mas de um entendimento profundo de como o mundo espiritual opera e como podemos nos posicionar corretamente para receber proteção completa. São princípios que estão enraizados nas mais antigas tradições cristãs, mas que foram esquecidos ou deliberadamente ocultados ao longo dos séculos. Dona Marlene, uma viúva de 64 anos, vivia em constante estado de ansiedade e pânico, especialmente nas primeiras horas da manhã. Era como se uma nuvem negra descesse sobre mim assim que eu acordava, ela descreveu. Pensamentos terríveis invadiam minha mente. E se eu adoecer gravemente? E se meus filhos se afastarem? E se eu ficar sozinha? Estes pensamentos a atormentavam diariamente, até que ela descobriu a proteção revelada por Padre Pio. Foi como se um véu fosse retirado dos meus olhos, ela testemunhou. Percebi que aqueles pensamentos não eram meus, eram plantados por forças externas que queriam me destruir. Hoje, Dona Marlene não apenas vive livre do medo, mas se tornou um instrumento de libertação para outras mulheres que enfrentam o mesmo ataque. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Este é um momento crucial para você e seus entes queridos. Sua declaração pública de fé é o primeiro passo para romper com o ciclo de ataques que ocorrem às 07h30 em seu lar. O céu responde àqueles que declaram sua confiança no momento da provação. O ataque que ocorre às 07h30 tem uma característica particularmente insidiosa. Ele se adapta a cada pessoa, atacando precisamente onde somos mais vulneráveis. Para alguns, manifesta-se como dores físicas inexplicáveis. Para outros, como pensamentos depressivos ou ansiosos. Para outros ainda, como conflitos familiares ou decisões financeiras desastrosas. Padre Pio observava, com sua extraordinária percepção espiritual, como o inimigo estudava cada pessoa para identificar seu ponto fraco e então, precisamente às 07h30, lançava seu ataque personalizado. O conhecimento desta estratégia é o primeiro passo para neutralizá-la efetivamente. Como dizem as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha querida irmã, se você está assistindo a este vídeo até aqui, não é por acaso. O Espírito Santo a conduziu até esta mensagem porque chegou o momento de você se libertar do ataque que ocorre às 07h30 em seu lar. Talvez você já tenha tentado de tudo: médicos, remédios, terapias, orações diversas, sem encontrar alívio duradouro. Isto acontece porque estas soluções, embora bem intencionadas, não atingem a raiz do problema.
É como tentar curar uma infecção apenas aliviando os sintomas, sem eliminar a bactéria que a causa. A proteção revelada por Padre Pio vai à raiz do problema, neutralizando o ataque em sua fonte e liberando bênçãos contínuas sobre você e sua família. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Sua declaração de confiança neste momento crucial é o catalisador que ativa a proteção celestial contra o ataque que ocorre às 07h30. Não subestime o poder de sua confissão pública de fé. O ataque que ocorre às 07h30 tem uma dimensão ainda mais assustadora que preciso revelar agora. Estudos espirituais mostram que este é o exato momento em que nosso corpo astral está se reconectando completamente ao corpo físico após as viagens espirituais que realizamos durante o sono. Padre Pio via, com sua clarividência sobrenatural, como entidades das trevas aguardavam precisamente este momento de transição para infiltrar energias negativas, doenças e pensamentos destrutivos. É aterrorizante saber que, enquanto você toma seu café da manhã, forças invisíveis podem estar programando seu dia para o fracasso, a doença e o desespero. As estatísticas são alarmantes. 78% dos divórcios começam com discussões matinais. 83% das recaídas de doenças crônicas se manifestam antes das 8 horas. E 91% das decisões financeiras desastrosas são tomadas nas primeiras horas do dia. O caso de Dona Iracema me deixou particularmente perturbado. Esta senhora de 62 anos acordava todas as manhãs com uma sensação de morte iminente. Seu coração disparava, suava frio, sentia falta de ar. Os médicos diagnosticaram síndrome do pânico e receitaram medicamentos cada vez mais fortes que a deixavam letárgica durante todo o dia. Eu tinha que escolher entre sentir que ia morrer ou viver como um zumbi, ela me contou entre lágrimas. Após 3 anos deste sofrimento indescritível, ela descobriu a proteção revelada por Padre Pio. No 3º dia de aplicação, os ataques cessaram completamente. Completamente. Os médicos não conseguiam explicar o que havia acontecido. É como se a doença nunca tivesse existido, disseram perplexos. O que a medicina moderna não consegue explicar, a sabedoria antiga de Padre Pio ilumina com clareza cristalina. Você precisa entender o quão grave é esta situação. O ataque das 07h30 não é apenas um inconveniente passageiro. É uma guerra espiritual, direcionada que pode destruir completamente sua saúde, suas finanças e sua família. Padre Pio chorava copiosamente quando via, em suas visões místicas, como famílias inteiras eram devastadas porque desconheciam esta simples verdade. Lares cristãos, construídos ao longo de décadas com amor e dedicação, desmoronando em questão de meses devido a este ataque sistemático que ocorre todas as manhãs. É devastador saber que a solução existe, é simples, mas permanece desconhecida para a maioria das pessoas de fé. Enquanto você assiste a este vídeo, milhares de pessoas estão sendo atacadas neste exato momento, sem saber como se defender. O mais aterrador é que o ataque das 07h30 tem uma característica progressiva. Começa sutilmente. Talvez uma leve dor de cabeça, um pequeno desentendimento com um cônjuge, uma decisão aparentemente insignificante. Mas, com o passar dos dias, intensifica-se exponencialmente até atingir níveis catastróficos. Como água que lentamente corrói uma rocha, este ataque diário vai minando suas forças, sua fé, sua esperança, até que você se encontre no fundo do poço, sem entender como chegou lá. Padre Pio alertava: o inimigo é paciente, ele não tem pressa. Ataca um pouco a cada dia às 07h30, até que a alma esteja completamente subjugada. Este processo lento e insidioso explica por que tantas pessoas não reconhecem o ataque até que seja tarde demais. Declare:
Estou protegido se você está determinado a quebrar este ciclo de destruição em sua vida. Sua declaração pública é um escudo espiritual que começa a repelir as forças que atacam seu lar todas as manhãs. Não subestime o poder de sua voz quando declarada com fé verdadeira. Preciso lhe fazer uma pergunta crucial. Você já notou como certas doenças parecem surgir do nada, precisamente nas primeiras horas da manhã? Enxaquecas debilitantes, crises de artrite, palpitações cardíacas, crises de ansiedade, todas com um padrão temporal assustadoramente consistente. Os médicos chamam de variação circadiana dos sintomas, mas Padre Pio revelava a verdade espiritual por trás deste fenômeno científico. É o momento do ataque, quando nosso corpo e espírito estão mais vulneráveis. O perigo mortal está em ignorar este padrão e buscar apenas soluções físicas para um problema que é primordialmente espiritual. Milhares de pessoas gastam fortunas em tratamentos que apenas mascaram os sintomas, quando a cura verdadeira está em neutralizar o ataque que ocorre às 07h30. O relato de seu Geraldo me deixou com os cabelos em pé. Este senhor de 70 anos, um próspero comerciante, começou a tomar decisões empresariais inexplicavelmente desastrosas. Em menos de 6 meses, perdeu economias de uma vida inteira. O mais perturbador, todas estas decisões foram tomadas logo cedo, durante seu café da manhã. Era como se alguém estivesse controlando minha mente, ele desabafou. Eu assinava contratos, fazia investimentos, demitia funcionários valiosos e só horas depois percebia o erro terrível que havia cometido. Sua família estava à beira da ruína financeira quando sua esposa, devota de Padre Pio, descobriu a proteção contra o ataque matinal. Os resultados foram imediatos e chocantes. Não apenas as decisões ruins cessaram, mas oportunidades milagrosas começaram a surgir, permitindo que recuperasse grande parte do que havia perdido. Você precisa ficar até o final deste vídeo. O que estou prestes a revelar pode literalmente salvar sua vida e a de sua família. Não é exagero nem dramatização. É a pura verdade que Padre Pio, com seu imenso amor pelas almas, se esforçou tanto para nos transmitir. O santo chegou a afirmar: se as pessoas soubessem o perigo que correm às 07h30 da manhã, não sairiam da cama sem antes aplicar a proteção divina. Pense nisso. Um santo que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, que realizou incontáveis milagres, que podia bilocar-se e ler corações, considerava este conhecimento como um dos mais importantes que tinha para compartilhar. Isso deveria fazer soar todos os alarmes em seu coração e mente. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. O caso de Dona Lourdes é particularmente chocante e ilustra o poder devastador do ataque das 07h30. Esta senhora de 65 anos começou a experimentar um distanciamento inexplicável de seus filhos e netos. Um a um, eles foram reduzindo as visitas, as ligações, até que ela se viu completamente sozinha. O mais doloroso, ela me contou com a voz embargada, é que eu não entendia o que estava fazendo de errado. Sempre fui uma mãe amorosa, uma avó presente. Após meses de angústia dilacerante, ela descobriu que estava sob ataque. Durante o café da manhã, precisamente às 07h30, pensamentos venenosos eram plantados em sua mente. Críticas aos filhos que escapavam de seus lábios sem que percebesse. Comentários ácidos, julgamentos duros. Ela estava, sem saber, afastando sua própria família através de palavras que não vinham de seu coração, mas eram implantadas pelo inimigo no momento de maior vulnerabilidade. Após implementar a proteção revelada por Padre Pio, a transformação foi milagrosa. Em poucas semanas, os laços familiares começaram a se restaurar. Foi como acordar de um pesadelo. Ela testemunhou com lágrimas de alegria.
Você está realmente compreendendo a gravidade do que estou revelando? Este não é apenas mais um conselho espiritual entre tantos, é uma questão de vida ou morte para a sua saúde física, emocional, espiritual e para a integridade de sua família. As estatísticas são aterrorizantes. Pessoas que sofrem o ataque das 07 e 30 sem proteção têm 340% mais chances de desenvolver doenças cardíacas, 278% mais probabilidade de enfrentar depressão severa e 412% mais risco de experimentar conflitos familiares irreconciliáveis. Estes números não vêm de estudos científicos convencionais. Vêm da observação espiritual profunda que Padre Pio realizou ao longo de décadas de ministério. Ele via, com clareza sobrenatural, as consequências devastadoras deste ataque nas vidas de milhares de fiéis que o procuravam desesperados por ajuda. Escreva: estou atento se você reconhece os sinais do ataque em sua vida. Sua consciência é o primeiro passo para a libertação completa. O inimigo odeia quando reconhecemos suas táticas, pois um ataque identificado já perdeu metade de seu poder destrutivo. O horror do ataque das 0730 está em sua natureza insidiosa e personalizada. Como o Padre Pio explicava, o inimigo estuda cada pessoa minuciosamente para identificar sua maior vulnerabilidade. Para alguns, o ataque se manifesta como pensamentos suicidas que surgem do nada logo cedo. Para outros, como impulsos de abandonar a fé que cultivaram por toda a vida. Para outros ainda, como desejos súbitos de romper relacionamentos saudáveis ou iniciar hábitos destrutivos. É aterrador pensar que enquanto você toma seu café inocentemente, batalhas espirituais de proporções épicas estão sendo travadas pela sua alma, seu futuro, sua eternidade. E o mais devastador é que você está completamente desarmado se desconhece a proteção que Padre Pio revelou. Dona Antônia, uma viúva de 67 anos, começou a sentir um cansaço inexplicável e avassalador todas as manhãs. Não importava quanto eu dormisse, ela relatou. Às 07h30, eu já estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Médicos realizaram dezenas de exames, receitaram vitaminas, hormônios, estimulantes. Nada funcionava. Sua qualidade de vida despencou dramaticamente, até que, por coincidência, sabemos que não existem coincidências no reino espiritual. Ela encontrou um antigo devoto de Padre Pio, que reconheceu imediatamente os sinais do ataque matinal. Após implementar a proteção, o resultado foi instantâneo e milagroso. No primeiro dia, sentiu uma diferença gritante. Ela testemunhou com os olhos brilhando. Era como se um peso de toneladas tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, tive energia para brincar com meus netos durante o dia inteiro. O que descobri em minhas pesquisas sobre o ataque das 07h30 é tão alarmante que hesitei em compartilhar publicamente. Registros espirituais mostram que este horário específico foi escolhido pelo inimigo, após estudos meticulosos dos padrões energéticos humanos. É precisamente às 07h30 que nosso campo áurico está completando sua reconfiguração após o sono, quando nossos chakras estão se realinhando e nossos escudos espirituais naturais estão em seu ponto mais vulnerável. Padre Pio, com sua visão mística, descrevia este momento como a fresta na armadura espiritual, pela qual o inimigo lança suas setas envenenadas. É aterrorizante saber que este conhecimento tem sido utilizado contra nós por séculos, enquanto permanecemos completamente ignorantes do perigo que corremos diariamente. Declare: estou vigilante, se você está determinado a proteger sua família deste ataque mortal. Sua declaração é uma postura espiritual que começa a fortalecer seus escudos energéticos contra as investidas que ocorrem às 07h30 em seu lar.
Não subestime o poder da palavra declarada com autoridade espiritual. O aspecto mais perturbador do ataque das 0730 é como ele se camufla como normalidade. Quantas vezes você ouviu frases como "todo mundo fica irritado de manhã", "é normal acordar com dores na nossa idade", "discussões familiares acontecem em todo lar"? Estas justificativas aparentemente inofensivas são, na verdade, armadilhas mortais que nos mantêm aceitando passivamente um ataque que poderia ser facilmente neutralizado. Padre Pio alertava veementemente contra esta normalização do sofrimento. Ele dizia: não há nada de normal em acordar em angústia. Não é vontade de Deus que seus filhos iniciem o dia em dor ou conflito. Isto é obra do inimigo e pode ser vencida. Quantas pessoas passam décadas sofrendo desnecessariamente porque aceitaram como normal o que na verdade é um ataque espiritual devastador? O caso de seu Sebastião ilustra perfeitamente o perigo mortal de ignorar os sinais do ataque matinal. Este senhor de 74 anos começou a experimentar episódios de pressão alta severa, sempre às primeiras horas da manhã. Médicos ajustavam medicamentos constantemente, mas a condição só piorava. Após 3 AVCs quase fatais, todos ocorridos por volta das 0730, sua família estava se preparando para o pior. Foi quando sua neta, estudante de teologia e conhecedora dos ensinamentos de Padre Pio, reconheceu o padrão do ataque espiritual. Implementaram a proteção revelada pelo santo e os resultados foram além de milagrosos, foram cientificamente inexplicáveis. Em apenas 2 semanas, sua pressão arterial estabilizou completamente. Os médicos atônitos foram forçados a reduzir drasticamente suas medicações. É como se estivéssemos tratando outro paciente, comentou o cardiologista, incapaz de explicar a transformação radical. Hoje, 2 anos depois, seu Sebastião desfruta de saúde perfeita e energia de um homem décadas mais jovem. Você está prestando atenção. Estou prestes a revelar algo que os poderes deste mundo não querem que você saiba. Existe uma razão pela qual este conhecimento sobre o ataque das 0730 tem sido sistematicamente suprimido e ridicularizado. Forças poderosas se beneficiam enormemente do sofrimento humano gerado por este ataque diário. A indústria farmacêutica lucra bilhões com medicamentos que apenas mascaram os sintomas causados pelo ataque. Terapeutas e conselheiros enchem seus consultórios com vítimas de conflitos familiares que poderiam ser facilmente evitados. Instituições financeiras prosperam com as decisões econômicas desastrosas tomadas sob influência do ataque matinal. É um sistema perverso de exploração do sofrimento que Padre Pio denunciava com lágrimas nos olhos. Eles preferem lucrar com a dor do que ensinar a prevenção, lamentava o santo. Escreva "Estou despertando" se você está começando a enxergar a verdade por trás do seu sofrimento. Sua declaração é um passo crucial para romper as correntes invisíveis que o prendem ao ciclo de ataques matinais. O despertar espiritual é o que mais aterroriza o inimigo de sua alma. O relato de Dona Aparecida me deixou literalmente sem palavras. Esta senhora de 59 anos havia gasto suas economias de vida em tratamentos para uma condição dermatológica inexplicável e horrenda que surgia todas as manhãs. Sua pele se cobria de manchas vermelhas dolorosas que os dermatologistas não conseguiam diagnosticar. Parece uma reação alérgica, diziam, mas não conseguimos identificar o alérgeno. A condição começava precisamente às 0730 e diminuía gradualmente ao longo do dia, apenas para retornar na manhã seguinte com força renovada. Após 5 anos deste tormento indescritível, ela conheceu uma devota de Padre Pio, que reconheceu imediatamente os sinais do ataque espiritual matinal. Implementou a proteção e o resultado foi tão imediato e chocante que seu médico se recusou a acreditar sem ver com os próprios olhos.
As lesões desapareceram completamente em 72 horas, sem deixar cicatrizes ou marcas. É medicamente impossível, declarou o especialista visivelmente abalado. Você precisa entender uma verdade assustadora. O ataque das 0730 não é aleatório. É metodicamente planejado para atingir seu ponto mais vulnerável. Padre Pio via com sua clarividência sobrenatural como o inimigo mantém fichas espirituais detalhadas sobre cada pessoa. Seus medos mais profundos, seus traumas não resolvidos, seus relacionamentos mais valiosos, seus sonhos mais acalentados. É precisamente contra estes pontos que o ataque é direcionado com precisão cirúrgica às 0730, quando nossas defesas estão mais baixas. É aterrorizante pensar que somos estudados com tal minúcia por forças que desejam nossa destruição. Mas o conhecimento desta estratégia é o primeiro passo para neutralizá-la efetivamente. O perigo extremo do ataque das 0730 está em seu efeito cumulativo. Padre Pio alertava que, sem proteção adequada, este ataque diário cria feridas energéticas em nosso campo espiritual que se aprofundam com o passar do tempo. Após meses ou anos sob ataque, estas feridas se tornam portas escancaradas por onde influências cada vez mais destrutivas podem entrar. É como uma infecção que, não tratada, eventualmente compromete todo o organismo. Casos de pessoas que, após décadas sob o ataque matinal sem proteção, desenvolveram condições espirituais tão graves que nem mesmo os exorcistas mais experientes conseguiam resolver completamente. É por isso que a prevenção, através da proteção revelada por Padre Pio, é absolutamente crucial. Declare: recebo proteção se você está pronto para implementar o escudo espiritual em sua vida. Sua declaração consciente é o primeiro raio de luz que começa a dissipar as trevas que se instalam em seu lar todas as manhãs às 0730. Não hesite em proclamar sua posição espiritual. O que mais me aterroriza é perceber que o ataque da 0730 tem como alvo preferencial justamente as pessoas mais vulneráveis. Idosos, doentes crônicos, viúvos recentes, pessoas financeiramente instáveis. Padre Pio chorava copiosamente quando via, em suas visões místicas, como o inimigo concentrava seus esforços precisamente naqueles que já estavam enfrentando dificuldades. É como um predador que escolhe o membro mais fraco do rebanho, explicava o santo com profunda tristeza. Esta realidade cruel explica por que tantas pessoas veem seus problemas multiplicarem-se inexplicavelmente, como se uma maldição houvesse caído sobre suas vidas. Não é coincidência nem azar. É um ataque sistemático e calculista que ocorre diariamente às 0730. Dona Josefa, uma viúva de 71 anos, começou a ouvir vozes perturbadoras todas as manhãs que a instigavam a desconfiar de seus próprios filhos. Eles só querem sua casa, sussurravam as vozes. Eles esperam que você morra logo para herdar seus bens. Destes pensamentos aterrorizantes a levaram a romper relações com sua família amada, mudando testamentos, bloqueando números de telefone, até mesmo instalando câmeras por medo de invasão. Seus filhos, devastados, não compreendiam a mudança súbita e radical no comportamento da mãe, sempre amorosa. Foi apenas quando uma vizinha, devota de Padre Pio, reconheceu os sinais do ataque matinal que a situação começou a mudar. Após implementar a proteção revelada pelo santo, as vozes cessaram completamente. Foi como acordar de um pesadelo, soluçou Dona Josefa ao reconciliar-se com seus filhos. Eu não consigo acreditar nas coisas terríveis que pensei e disse. Não era eu, simplesmente não era eu. Você está realmente compreendendo a magnitude desta revelação?
Não estamos falando de um pequeno inconveniente espiritual, estamos falando de uma guerra total contra sua saúde, sua família, sua estabilidade financeira, sua paz mental e, ultimamente, sua alma eterna. Padre Pio considerava o conhecimento sobre o ataque das 07h30 e sua proteção tão crucial que o transmitia apenas a seus filhos espirituais mais próximos, com a instrução de compartilhá-lo apenas com aqueles que demonstrassem maturidade espiritual para recebê-lo. Este conhecimento é como fogo, ele dizia. Nas mãos certas traz luz e calor. Nas mãos erradas pode ser distorcido ou diluído até perder seu poder transformador. É por isso que esta revelação tem permanecido relativamente desconhecida, até mesmo entre devotos do santo. Escreva "Estou livre" se você sente que este conhecimento está liberando algo profundo em seu espírito. Sua declaração é um ato de autoridade espiritual que começa a romper as cadeias invisíveis do ataque que ocorre às 07h30. O poder de sua palavra declarada em fé é uma arma que o inimigo teme profundamente. O que descobri sobre o ataque das 07h30 é tão perturbador que, admito, hesitei em compartilhar publicamente. Registros espirituais mostram que este horário específico foi escolhido após milênios de observação dos padrões humanos. É precisamente às 07h30 que nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo discernimento e decisões racionais, está em seu ponto de menor atividade, enquanto o sistema límbico, responsável por reações emocionais, está hiperativo. Em termos espirituais, como Padre Pio explicava, é o momento em que a razão dorme e a emoção governa. O inimigo explora impiedosamente esta vulnerabilidade biológica para implantar pensamentos, emoções e desejos que normalmente rejeitaríamos com facilidade. É uma estratégia diabolicamente engenhosa que tem destruído incontáveis vidas ao longo dos séculos. O caso do seu Roberto é particularmente chocante. Este senhor de 68 anos, após uma vida inteira de trabalho honesto e fé inabalável, começou a experimentar compulsões por jogos de azar que surgiam inexplicavelmente todas as manhãs. Era como se algo se apoderasse de mim durante o café, ele relatou, visivelmente perturbado. Eu terminava de comer e sentia um impulso irresistível de ir ao cassino, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que estava perdendo tudo. Em menos de 6 meses, dilapidou economias de décadas, chegando a hipotecar a casa onde vivia com a esposa. A família estava à beira da ruína completa quando seu genro, estudioso das obras de Padre Pio, identificou o padrão do ataque matinal. Implementaram a proteção e a transformação foi instantânea e milagrosa. As compulsões desapareceram completamente, como se nunca tivessem existido. Mais impressionante ainda, oportunidades inesperadas surgiram, permitindo que recuperasse grande parte do dinheiro perdido. Foi como despertar de um transe hipnótico, ele testemunhou. Agora vejo claramente que aqueles impulsos não vinham de mim. O terror do ataque das 07h30 está em sua capacidade de se camuflar como parte da sua própria personalidade. Como Padre Pio alertava, o inimigo é mestre em fazer você acreditar que os pensamentos implantados durante o ataque são seus próprios pensamentos. A maior vitória do maligno, dizia o santo, não é apenas atacar, mas convencer a vítima de que ela está atacando a si mesma. Esta tática perversa leva muitas pessoas a se culparem por pensamentos, emoções e comportamentos que, na verdade, estão sendo externamente induzidos durante o momento de vulnerabilidade matinal. É um ciclo devastador de autocondenação que pode levar até mesmo fiéis devotos a questionarem sua própria sanidade e valor espiritual. Declare: sou fortalecido se você está determinado a quebrar o ciclo de ataques em sua vida.
Sua declaração é um posicionamento espiritual que começa a construir muralhas de proteção ao redor de sua mente, corpo e espírito contra o ataque que ocorre às 07h30. Não subestime o poder da palavra proclamada com autoridade divina.